Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no Fiel Imprensa. E hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouco diferente do que a gente tem feito aqui no canal recentemente. É uma ideia que eu já tenho algum tempinho para poder trazer aqui para vocês, que é falar um pouco sobre como vai ser o mês de agosto do Corinthians. A gente vai ter aí algumas previsões com relação ao período administrativo, com relação ao futebol, falar um pouco de finanças, de lesionados, de contratações, dos jogos do Corinthians no mês de agosto. Então convido você aí a poder acompanhar o vídeo de hoje para a gente poder entender. O mês de agosto, o que reserva para o Corinthians? O mês de julho eu fiz uma coluna para quem me acompanha nas redes sociais falando que tinha um potencial destrutivo para o trabalho do Dorival Júnior. E o Dorival passou ileso durante o mês de agosto, de um mês de julho, fez um bom mês, saiu invicto de uma sequência difícil, né, contra Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras. Então a gente pode esperar aí grandes coisas para o mês de agosto, que tem um calendário um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tem algumas pedreiras para o Corinthians. Vamos falar então do calendário administrativo, vamos começar falando do que a gente tem aí reservado para o Corinthians nos próximos dias. No dia 9 de agosto, no sábado que vem, a gente vai ter a votação dos sócios lá no Parque São Jorge para poder definir o impeachment de Augusto Melo ou então para ver se ele vai voltar ao poder. Caso o Augusto ele seja impeachmentado, o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thoma Júnior, ele tem que convocar uma eleição indireta para que novos candidatos ali, ou até mesmo o Osmar Stabile, caso queira continuar no poder, tenha ali a sua candidatura para que eles possam votar o novo presidente do Corinthians. O Stabile já disse que tem interesse em se manter no poder, né, mas a tendência é que ele tenha pelo menos um concorrente a ser batido por ali. A gente ainda não tem nenhuma definição de data ou então nomes a serem discutidos, né? Mas na coletiva dessa sexta-feira, o Romeu Thuma ele disse que quer fazer isso da forma mais rápida possível. O estatuto é um pouco nebuloso enquanto a isso. Ele diz que o Romeu não tem um prazo em específico para poder fazer a convocação dessa votação, mas a partir do momento que ele fizer, deve iniciar aí a campanha dentro do Parque São Jorge para os possíveis novos presidentes. Mas e se o Augusto Melo voltar ao poder? Bom, nessa sexta o Romeu Thuma também disse que o Corinthians vai parar caso o Augusto Melo volte ao poder. Ele disse que tem outros 6 processos de impeachment correndo contra o presidente do Corinthians. E ele disse que ele mesmo, né, na figura de presidente do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele tem o poder de afastar o Augusto Melo liminarmente, ou seja, pela Lei Geral do Esporte, ele pode entrar com uma ação para poder afastar o Augusto Melo do poder, e aí então continuaria com o Osmar Stabile no poder e continuaria da forma como está. Mas aí ficaria aquela briga judicial, né, do volta, sai, volta, sai, volta, sai. É óbvio que isso é muito prejudicial para o Corinthians como um todo, mas a tendência é que haja realmente essa briga caso o Augusto Melo volte ao poder. A minha expectativa é que o Augusto Melo não volte. Eu acho que o melhor para o Corinthians é o Augusto Melo não voltar. Eu imagino que ele não vai voltar, apesar de ver algumas pessoas falando desse risco, né? Dele vencer ali a votação por meio dos sócios. Eu acho difícil, tendo em vista que o Corinthians tem cada vez mais sócios ali dentro. Esses sócios parecem estar um pouco mais politizados, mas a gente nunca pode duvidar do Parque São Jorge, né? Lá dentro tudo é possível. Ainda sobre a questão administrativa, a gente deve ter nesse mês o anúncio oficial do Corinthians com relação à Nike. O Corinthians assinou na madrugada dessa sexta para o sábado o contrato com a Nike, um contrato de que pode chegar até 1,3 bilhão de reais, e o anúncio oficial deve acontecer durante esse mês. Essa informação foi confirmada pelo Osmar Stabile, né, num evento que teve nesse sábado lá no Parque São Jorge, e a tendência é que, com o anúncio oficial desse contrato com a Nike, o Corinthians já receba também 50 milhões de reais em luvas, né? Esse adiantamento que ele tem aí, o acordo com a Nike era de 100 milhões de reais em luvas, e aí esses 100 milhões eles seriam divididos em 3 parcelas. Uma de 50 milhões de reais paga agora em agosto, uma de 25 milhões de reais paga em janeiro do ano que vem, e uma outra de 25 milhões de reais paga em agosto do ano que vem. Então, um valor muito importante para o Corinthians, né, para poder ajudar aí no fluxo de caixa, um fluxo que está bem estrangulado, bem difícil de lidar com esse fluxo, né? Mas a tendência é que esse acordo ele seja anunciado e o valor seja pago ainda em agosto. Outros valores que podem surgir para o Corinthians agora em agosto são valores com a LFU. O Corinthians ele tem 2 acordos com a LFU prestes a serem protocolados ali, né? Um acordo de adiantamento e um acordo de empréstimo junto à LFU. O adiantamento é um adiantamento referente a valores variáveis de receitas do Campeonato Brasileiro. Então, aí, referente à posição que o Corinthians pode ficar nesse ano e tal. Então, pega ali um valor mínimo de acordo com o desempenho do Corinthians até aqui, esse valor dos direitos de TV, né? E aí a tendência é que esse valor seja de aproximadamente 25 milhões de reais.
E aí, ainda assim, tem um outro acordo de empréstimo, esse inclusive já está bem adiantado, o Core já aprovou inclusive esse empréstimo, que é um empréstimo de 30 milhões de reais com a LFU. Então aí eles fazem uma taxa de juros um pouco menor do que os bancos e tal, emprestam esse valor para o Corinthians, e esse valor ele pode ser ou abatido do que o Corinthians ainda tem para receber esses direitos de TV, ou então aí o Corinthians vai fazendo esse pagamento, essa amortização aos poucos, né? A gente não sabe exatamente quais são os moldes desse empréstimo. Mas a tendência é que, além dos 50 milhões com a Nike, o Corinthians também receba cerca de 55 milhões com a LFU. 25 por premiações de variáveis, né? E 30 milhões com um empréstimo que não tem a ver com esse acordo que já estava assinado anteriormente com a Nike, tá bom? Bom, falando agora de futebol, o que a gente pode esperar de futebol para o Corinthians no mês de agosto? O Corinthians ele começa o mês de agosto na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos até aqui, né? O Corinthians é um dos únicos times da tabela que tem 17 jogos, né? E o mês de agosto vai ser aí o fechamento do primeiro turno, e já vamos começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, e vão ser 5 jogos esse mês pelo Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana agora, já no domingo, o Corinthians vai pegar o Fortaleza dentro de casa, né, pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza que é o 18º colocado do campeonato até aqui, e trocou de treinador recentemente, né, o Fortaleza trocou de treinador do Vojvoda, foi pro Rafael Paiva, e ainda não engrenou, ainda tá ali entendendo como vai funcionar essa questão com o Rafael Paiva e tal. Tem acho que um empate, uma derrota e uma vitória sob o comando do Rafael Paiva. Então a tendência é que o Corinthians, inclusive, vá poupar contra o Fortaleza. Vai pegar o Fortaleza ainda em evolução, dentro de casa, o Fortaleza em 18º colocado, e tem o Palmeiras já na quarta-feira, né? Então o Corinthians vai mandar os reservas a campo, vai ter 10 reservas no time titular do Corinthians amanhã, e tendo em vista todas essas condições, eu acho que perder não é uma opção para o Fortaleza. Eu acho que o Corinthians não pode perder de forma nenhuma para o Fortaleza, mas um empate eu já não acho tão ruim. E uma vitória seria o melhor dos mundos, né? A vitória ela já embala o Corinthians para poder pegar o Palmeiras, já traz aí um alívio total da pressão para cima do Dorival, ainda mais com os reservas dentro de casa, para cima do Fortaleza, que é um adversário chato, mas que a gente sabe que não está num momento tão bom. Então, uma vitória seria o melhor dos mundos, pensando em todas as possibilidades. O empate, eu vou ficar um pouco decepcionado, mas ainda assim não acho que é motivo para crítica, né? Acho que o empate ele tá ali no limite, né? Nessa linha de corte, ele anota 6 dentro do que poderia ser o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, e uma derrota eu acho que aí prejudicaria um pouco o planejamento do Corinthians para esse mês, tá bom? Já na quarta-feira, no dia 6, o Corinthians vai pegar o Palmeiras pelo jogo de volta da Copa do Brasil, e aí eu acho que é o jogo que define o ano do Corinthians, né? Eu acho que uma derrota para o Palmeiras, uma eliminação para o Palmeiras, abala muito o emocional do Corinthians, mas ainda assim o Corinthians joga pelo empate, então o Corinthians empatando contra o Palmeiras lá no Allianz Parque na quarta-feira garante a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, e eu acho que ganhar lá dentro ainda, ou então empatar, se classificar dentro da casa do Palmeiras, seria imprescindível para o Corinthians ter um restante de ano muito mais tranquilo, um restante de ano promissor, pensando em título da Copa do Brasil, já podendo pegar essa pujança e ir para cima do restante do ano, já com a moral lá em cima, moral elevada, eliminando o maior rival num momento difícil como estava sendo, fora de casa, lá pela Copa do Brasil. Então, é aquela coisa, eliminar o Palmeiras seria o melhor dos mundos, né? Eu acho que o Dorival vai ter tudo de bom e do melhor para poder levar a campo contra o Palmeiras, né? O Corinthians não tem muitos desfalques, e nenhum dos desfalques é titular, então imagino que o Corinthians vai com força total para cima do Palmeiras. E aí, se o Corinthians passar do Palmeiras, mais um jogo vai ser adicionado no calendário de agosto, né? Se o Corinthians passar do Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil, vão ter o seu jogo de ida na semana do dia 27 de agosto. Então a tendência é que, se o Corinthians passar do Palmeiras, ainda haja mais um jogo no mês de agosto. Seriam seis jogos no total, né? Então 5 pelo Campeonato Brasileiro, serão 7 jogos no total, 5 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Palmeiras e o jogo de ida das quartas de final. Não dá para poder prever um possível adversário do Corinthians, né? Porque essa definição vai ser feita pelo sorteio, e a partir daí eu imagino que já tem o chaveamento para o restante da Copa do Brasil. Então vai ser feito o chaveamento das quartas de final, e aí a gente automaticamente já vai ter os confrontos da semifinal e da final para poder prever caso o Corinthians passe dessas quartas de final, né? E aí, depois do jogo contra o Palmeiras, né, lá na segunda-feira, no dia 11 de agosto, o Corinthians vai pegar o Juventude fora de casa, e o Bahia vai ser o adversário do Corinthians no sábado, dia 16 de agosto. Esse jogo contra o Bahia ele vai marcar o início do segundo turno, né, já é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aí já marca realmente que a temporada está entrando na sua fase final.
Depois do jogo do Bahia, o Dorival ele vai ter uma semana inteira de treinos para poder trabalhar com a equipe e tudo. E aí a tendência é que o Corinthians volte a campo contra o Vasco no dia 24 de agosto, no domingo. Essa semana de treinos, né, esse período entre o dia 16 e o dia 24, ele vai se dar porque vai ser semana de Libertadores, semana de Comembol, né, datas Comembol, Libertadores, Sul-Americana. Como o Corinthians já foi eliminado, vai ter essa semaninha para poder trabalhar tanto na semana entre o dia 16 e o dia 24, como entre o dia 24 e o dia 31. Então o Corinthians vai ter aí 2 semanas inteiras para poder trabalhar, né, tendo apenas um jogo nesse meio tempo, que seria esse jogo contra o Bahia em casa. Desculpa, esse jogo contra o Vasco em casa. E aí, para poder fechar o mês, o Corinthians pega o Palmeiras novamente no dia 31 de agosto, um derby aí para poder fechar o mês de coisas leves, né? Já é aí o terceiro derby que a gente teria entre os meses de julho e agosto, mas é importante aí também ganhar do Palmeiras esse derby aí para poder ganhar fôlego e aí deslanchar de vez no Campeonato Brasileiro. E esse derby vai ser em casa, né? O derby do jogo de ida, o jogo do turno do Campeonato Brasileiro foi lá na Arena Barueri, e agora pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pegaria o Palmeiras em casa, para poder finalizar o mês de agosto no dia 31 de agosto. Bom, quais são as minhas previsões para o Corinthians no mês de agosto? Eu acho que é um mês que tem um calendário um pouco mais tranquilo do que o mês de julho, né? No mês de julho a gente teve aí Majestoso, Derby, jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Botafogo, só pedreira assim que a gente pegou, e ainda assim saímos vivos, né? Saímos tranquilos assim diante do que pôde, aí eu acho que saiu melhor do que a encomenda, ainda assim que a gente tenha perdido o jogo contra o Bragantino, que para mim era fundamental a gente ter ganhado, mas no final das contas acho que saiu mais ou menos como a gente estava prevendo, ou então até melhor do que a encomenda. Pro mês de agosto, eu acho que se o Corinthians ganhar do Palmeiras, né, se o Corinthians se classificar contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele vai embalar de vez, e aí dá pra gente poder até falar de um mês invicto do Corinthians, sabe? Porque eu acho que todos os jogos que o Corinthians vai ter no mês de agosto são jogos ganháveis, por assim dizer. Mas é aquela coisa, né? Depende muito de como que vai ser esse ânimo do Corinthians pós as quartas de final contra o Palmeiras, vai ter que entender se vai ter algum tipo de lesão, se vai chegar novas pessoas no elenco. Então, é muito difícil de você fazer uma previsão com relação a isso, mas eu acho que se o Corinthians fechar o mês de agosto com 10 dos 15 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro, né? Se o Corinthians fechar o mês de agosto com 31 pontos no Campeonato Brasileiro, eu acho que é interessante, eu acho que é uma encomenda ok ali, sabe? Eu acho que é um excelente mês para o Corinthians se conseguir fazer 10 dos 15 pontos em disputa. O que são esses 10 dos 15 pontos? Seriam ali 3 vitórias, um empate e uma derrota dentro desses 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Para isso, eu acho fundamental que o Corinthians ganhe pelo menos um jogo contra o Fortaleza ou o Juventude, um jogo entre o Bahia e o Vasco, e aí tentar empatar contra o Palmeiras. Então, assim, é óbvio, né? Se ganhar contra o Fortaleza, Juventude, Vasco e Bahia, já vai para 12 pontos e aí chega leve contra o Palmeiras. Mas eu acho que se fizer 10 pontos aí entre Fortaleza, Juventude, Bahia, Vasco, não importa tanto esse derby, mas claro, né? Todo derby é extremamente importante, mas eu acho que o importante do Corinthians é focar nesses jogos pequenos também, para poder tentar acumular o máximo de pontos possível. Sobre lesionados, né, no total, a gente tem aí 2 lesionados no elenco até aqui, o Maicon e o Hugo. A tendência é que o Maicon ele volte ainda em agosto, né, ele teve uma lesão muscular aí no jogo contra o Ceará, e o Hugo fez uma cirurgia de hérnia inguinal. A tendência é que ele volte ali no final de agosto, começo de setembro, não tem uma data prevista ainda, o Corinthians não divulgou, mas o Maicon, inclusive, já começou a transição física. E aí, sobre janela de transferências, o Corinthians ele tem negociações aí com o Vitor Sá e com o Krasnodar, né? A gente ainda não sabe exatamente qual é o estágio dessas negociações. Já falaram que o Corinthians recuou, mas tem gente que fala que ainda assim o Corinthians está ali buscando uma liberação ou por empréstimo ou por um valor menor do que o Krasnodar está pedindo pelo Vitor Sá. Mas eu acho que ainda está um pouco longe dessa definição. Eu acho que o martelo ele vai ser batido esse mês, né? Ainda a gente vai ter aí a janela aberta até a metade de setembro, mas ainda o mês de agosto ele vai ser importante para as negociações, tanto para chegadas quanto para saídas, né? A gente sabe que o Bidon ele tem muitas sondagens, ainda não tem uma proposta oficial, mas ele pode acabar saindo no mês de agosto. E aí, mas eu imagino ainda no geral que o Corinthians não deve fazer grandes contratações no mês de agosto. Eu acho que a tendência é que se o Corinthians conseguir pensar um ou outro nome no mercado já vai ser excelente, mas a tendência é que o Dorival, inclusive, dê mais chance para os garotos da base, né? A gente viu matérias aí durante essa semana falando que o Dorival já está dando bastante espaço, tanto para o Dieguinho, para o Kaique. Eu acho que ele vai também acabar lançando em algum momento desse mês de agosto o Cauê Furquim como uma possibilidade. Tem o Guinegão ganhando espaço também.
Então eu acho que essa molecada da base ela vai ser importante, inclusive, para o Dorival integrar eles no profissional e ganhar opções dentro do elenco, né? Eu acho que é importante a gente ter essas opções, tendo em vista que o Corinthians dificilmente vai fazer algum tipo de contratação durante o mês de agosto, e a gente tem aí um mês que, apesar de ter 2 semanas ali, né, para o Corinthians poder descansar, treinar e tal, ainda assim vão ser 4 jogos no período de 15 dias aí na primeira quinzena do mês de agosto. Bom, no geral é isso. Eu tô bem otimista para esse mês de agosto do Corinthians. Eu acho que se tudo ocorrer como previsto, o Corinthians ele sai muito grande desse mês de agosto. O mês de julho foi importante para poder moldar esse mês de agosto do Corinthians, né? Se não tivesse tido um mês de julho tão bom como a gente teve, eu acho que esse mês de agosto ele seria desastroso. Mas a tendência é que o Corinthians tenha aí um mês de agosto um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo para poder seguir em frente e que a gente veja aí o Coringão dando muitas alegrias pra gente, tá bom? Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu quero saber o que você espera do mês de agosto, você acha que quantos pontos a gente consegue fazer desses 15 em disputa, né? Lembrando, o Corinthians pega Fortaleza fora de casa, desculpa, fazendo de novo. Corinthians pega Fortaleza em casa, Juventude fora de casa, Bahia em casa, Vasco fora e Palmeiras em casa. Então vão ser 3 jogos em casa, 2 jogos fora. Além dos jogos da Copa do Brasil, né? Tem o Palmeiras fora de casa para poder decidir, e aí a possibilidade de um primeiro confronto já na semana do dia 27. Então, o que você acha? Qual que vai ser a sua previsão aí dos pontos do Corinthians, desses 15 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro? Quantos o Corinthians faz? O Corinthians sai vivo desse confronto contra o Palmeiras, vai ser eliminado, vai se classificar? O que você acha? E quem que o Corinthians poderia pegar nas quartas de final da Copa do Brasil? Quero a sua análise aí embaixo também, tá bom? Deixa um like aí, compartilha esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal, ative as notificações. Tamo junto, vai Corinthians!